que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meu aluno objetivo, professora Lívia Fernandes, passando para te falar que nós vamos iniciar agora um assunto extremamente importante, necessário para a sua aprovação. Estou falando dos crimes contra a administração pública, tá certo? Então, estamos quase encerrando aí o Código Penal nessa nossa parte referente aos crimes contra a administração pública. O que eu quero que você destaque aí? Bora lá! Quando eu falo em crimes contra a administração pública, é interessante que você saiba o seguinte: eu tenho uma divisãozinha desses crimes. Eu tanto posso ter os crimes praticados pelos funcionários públicos, são aqueles crimes funcionais, crimes próprios, que é o funcionário público que pratica, como uma corrupção passiva, uma concussão, uma prevaricação. Como eu posso ter crimes que são praticados por particulares contra a própria administração pública, como é o caso, por exemplo, de uma corrupção ativa, certo? E hoje nós vamos iniciar falando daqueles crimes que são, praticados por funcionários públicos contra a administração, tá certo? Praticados por funcionários públicos contra a administração. Deixa eu só deixar aqui o arroba do Instagram, que eu estou vendo que não tá na lousa. @prof.livia _Fernandes. Muito bem. Agora sim, né? Antes de iniciar colocando especificamente quais são os crimes praticados por funcionários públicos, já coloquei aqui, não vou apagar. Vou citar uma diferençazinha básica para você quando eu estou me referindo a esses crimes funcionais. Eu tenho aqueles crimes considerados próprios, e eu tenho aqueles crimes funcionais considerados impróprios. O que é isso, professora? Crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. É o seguinte, para analisar se aquele crime funcional, ele é um crime funcional próprio ou impróprio, sabe o que é que você vai fazer? Você vai tirar a figura do agente público. Como assim, professor? Seguinte, o crime será considerado funcional próprio quando você, tirando a figura do agente público, não se preocupe que já vou citar exemplos. Você tira a figura do agente público, aquele fato, ele vira o quê? Ele vira um fato atípico. E aqui vira outro crime. Professora, não consegui entender. É fácil, vamos lá. Imagina que a situação de você tá chegando com seu namorado, sua namorada, para jantar num restaurante e não tem mais nenhuma mesa. O garçom vai e fala o seguinte: olha, se você me der determinada quantia aqui em dinheiro, me ajudar, eu posso arrumar uma mesa para tu. Olha aí, isso é crime? Não. Vamos lá, a mesma situação relacionada ao funcionário público. Tu tá lá, parou numa blitz, todo errado, o funcionário público foi e disse assim pra tu: se tu me der aqui um agrado financeiro, eu posso deixar tu passar. Quando o funcionário público solicita uma vantagem indevida a você, eu tenho uma corrupção passiva. Agora, tira a figura do funcionário público e coloca a figura de um particular no lugar dele, como é o caso do restaurante.
O garçom está fazendo a mesma exigência, uma vantagem devida para ti. Porém, ele não é funcionário público. Quando ele faz aquela exigência e o fato vira atípico, eu tenho um crime funcional próprio, ou seja, a corrupção passiva é um crime funcional próprio. O fato virou atípico se cometido por outra pessoa. Crime funcional impróprio é aquela que, quando tu tira a figura do agente público, vira outro crime. Olha um exemplo claro. O funcionário público que, aproveitando daquela facilidade que ele tem por estar perto de um bem da administração, ele vai e subtrai. Ele subtrai um computador que ele trabalha e leva para casa dele. Isso é o quê? Isso é peculato furto. Agora você vai tirar a figura do funcionário e colocar de um particular. O particular tá lá, entrou na sala, viu um computador da administração, levou para casa. Não estava prevalecendo da função pública, porque nem função pública tinha. Então, nesse caso, quando ele subtrai aquele computador, o fato vira atípico? Não. Apenas passa de uma prevaricação, apenas passa de um peculato para um furto. Então, o peculato é um crime funcional impróprio. Entendeu essa diferençazinha básica? Professora, e quando o crime é praticado em concurso de pessoas, será que eu posso ter a aplicação das regras também para o particular? Imagina que aquele indivíduo que subtraiu aquele bem da administração pública, é um funcionário público, ele estava em concurso de pessoas com um primo dele, que não era funcionário, era um particular. Será que eu posso ter a aplicação do concurso de pessoas, né? O peculato para as duas pessoas? Crimes funcionais próprios, apenas crimes funcionais, apenas podem ser praticados por funcionários, são crimes próprios, certo? Mas é possível que o particular responda também em concurso de pessoas? É possível sim, desde que ele conheça essa situação. Então, se ele sabe que está subtraindo o bem da administração, que o primo dele é o funcionário, que a gente está prevalecendo da facilidade que ele tem, os dois respondem pelo peculato furto. Entendeu? Princípio da insignificância, professora. Súmula 599 do STJ. Presta atenção. Em regra, certo? Princípio da insignificância. Súmula 599 do STJ. Em regra, não é cabível o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, salvo, vamos chegar lá, certo? Quando chegarmos lá no artigo 334, mas esse não é assunto para esta aula. Beleza, lá na figura do descaminho, mas saiba, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância quando eu estou me referindo aos crimes contra a administração pública. Vamos para frente, vamos de fato começar aqui a enxergar essa ideia desses crimes funcionais. Quero destacar a causa de aumento de pena que está prevista no artigo 327. Olha o que o artigo 327 fala. Presta atenção. Hoje nós vamos estudar somente o peculato. Olha o 327, vai falar o seguinte. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, o funcionário público não precisa ser aquele que efetivamente passou no concurso público, aquele também. Mas pode ser aquela pessoa que, ainda que transitoriamente sem remuneração. Então, a pessoa que está ali servindo no dia da eleição, naquela mesa ali eleitoral, é um funcionário público? É. Ainda que de forma transitória, ainda que sem remuneração. Os jurados, quando eles vão prestar ali o compromisso com a sociedade, né, integrar o tribunal do júri, eles não estão recebendo dinheiro para isso. Então, é uma forma transitória e é sem remuneração. São funcionários públicos? São. Eu quero destacar o parágrafo 2º do 327, que fala o seguinte. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste artigo forem ocupantes de carga em comissão ou de função de direção ou assessoramento em órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Preste atenção. A causa de aumento de pena, eu só vou destacar uma regra aqui e você vai memorizar. A causa de aumento de pena que está estabelecido
lá no artigo 327, parágrafo 2º, 327, parágrafo 2º, lá não se aplica às autarquias. Autarquias. Não se aplica às autarquias. Por quê, professora? Por falta de previsão legal. Ó, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação instituída pelo poder público. Tá escrita autarquias? Não tá escrita autarquias, então não se aplica, certo? Já foi questão de prova. Vamos começar agora efetivamente a estudar os crimes funcionais, começando com o peculato. Eu quero que você abra no 312 do seu Código Penal. Vamos começar a estudar o peculato. Artigo 312, não preciso nem destacar. Estou falando de crimes praticados por funcionários públicos, você sabe. Somente pode ser praticado por funcionário público, não é? Salvo aquela regrinha do concurso de pessoas que eu já te expliquei, mas vamos lá. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Preste atenção. Aqui o funcionário, ele sempre tem que prevalecer daquele cargo dele. Ele não vai só desviar, ele não vai só subtrair uma coisa. Tem que ser em razão da facilidade que a profissão dele traz para ele, tá certo? Então, presta atenção. Qualquer bem móvel, tanto pode ser um bem público como um particular, mas sempre é um bem móvel, de que ele tem a posse. Então, aqui, tanto ele tem a posse, certo? Ele vai o quê? Subtrair, né? Apropriar-se, ou ele vai desviá-lo. Então, ó, já anota os verbos aí, ó. Ele vai apropriar-se, ou ele vai desviá-lo, certo? Ou ele vai apropriar-se ou ele vai desviar aquele bem em proveito tanto do funcionário público como de outra pessoa. Então, aquele funcionário público, ele tem aquele dinheiro ali, ele vai e desvia para a conta dele. Tá na conta da administração e desvia para a conta dele. Ah, tem aquele computador ali, ele vai e se apropria, leva para casa dele. Isso é peculato, certo? Professor, e o peculato de uso? Quando aquele funcionário pega o bem, usa e devolve no estado em que estava. Ele pegou o carro da administração, foi buscar os filhos dele na escola. Isso não constitui crime, isso é fato atípico, mas constitui aí lá improbidade administrativa, tá certo? Então aqui eu tenho a regra do peculato apropriação e eu tenho a regra do peculato desvio, certo? Mas ainda no parágrafo 1º, eu tenho outra espécie de peculato. Acompanha comigo o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Lembrem-se, o funcionário público estava indo para casa no ônibus, tinha do lado dele uma pessoa dormindo com o celular na mão, ele foi e pegou. Este peculato do furto, ó. Ele está prevalecendo da função dele, o que é que tem a ver? Nada. Então, para responder aqui, ele sempre tem que prevalecer da função que ele tem, certo? Apropriar-se, desviá-lo, subtrair, ó. Também tem a ideia aqui, o que que vai, professora, diferenciar o peculato do artigo 312, parágrafo 1º, que diz: aplica-se a mesma pena do funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que terceiro subtraia. Vale, nem terminei de escrever, ó. Subtrair, ó. Aqui, o funcionário vai diferenciar de um furto porque ele é funcionário e ele está prevalecendo daquela função, certo? Então, aqui, ó, peculato, apropriação, peculato, desvio, peculato, subtração, beleza? Aqui, no apropriar-se, ele tem a posse do bem e se apropria e pega para ele. No subtrair, ele não tem a posse do bem, ele vai lá e pega pela facilidade que ele tem de chegar ao bem, pelo cargo que ele exerce, certo? Olha aqui o parágrafo 2º, diz o seguinte: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 1 a 3 meses e 1 ano, ou detenção de 3 meses a 1 ano,
Eu tô falando aqui da ideia que é possível o peculato furto. Saiba que os crimes, eles somente... Peculato culposo, perdão. Os crimes, eles somente podem ser cometidos na forma culposa se houver o quê? Se houver previsão legal. E o parágrafo 2º estabelece essa previsão legal. Quando a gente concorre culposamente para o crime de outrem. Então, preste atenção. Aqui, ele não tem o dolo de praticar aquele peculato, não, mas ele concorreu culposamente. Como assim, professor? Ele concorreu culposamente. Imagina aquele ali, o escrivão de polícia, certo? E ele vai e deixa aquele bem da administração ali. Vai tomar um café, sai para almoçar, deixa a delegacia toda aberta com aqueles bens da administração. A pessoa vai lá e subtrai os computadores, furtou tudo que tinha lá dentro. O que que acontece? Ele concorreu culposamente, porque ele foi negligente, mas ele não deixou a delegacia aberta para que aquela pessoa fosse lá e subtraísse aqueles bens da administração, não, tá certo? Então, nesse caso, ele concorreu culposamente para o crime de outra pessoa. Eu tenho a ideia do peculato culposo, certo? Olha o parágrafo 3º que tem a ver com o parágrafo 2º que diz o seguinte. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se procede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se a reparação, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz da metade a pena imposta. Então, preste atenção que para o peculato culposo, eu posso ter a ideia da reparação do dano. Eu posso ter a possibilidade da reparação do dano. Essa reparação do dano, ela pode ser antes da sentença ou ela pode ser depois da sentença. Presta atenção. Se tu repara o dano antes da sentença, olha o que o parágrafo 3º diz. Se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, tu reparou o dano daquele peculato culposo. Antes da sentença, gera a extinção da punibilidade. Agora, se tu reparou depois da sentença, olha o que o parágrafo 3º diz. Se ele é posterior, reduz da metade a pena imposta. Então, ó, reduz da metade. Você ainda responde pelo crime, porém a sua pena será reduzida da metade. Beleza, beleza, beleza. Só para a gente fechar aqui o nosso assunto, vamos ver uma regrinha básica referente a um outro crime, que é o crime do 313. Peculato mediante erro de outrem. Isso daqui é outro crime, certo? Então, vamos lá. Ó. Peculato mediante erro de outrem, de outra pessoa. Estamos falando do artigo 313. Rapidinho aqui comigo, olha o que o artigo 313 ele vem estabelecer em relação a esse crime. 313 diz o seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, aqui, preste atenção, eu vou me apropriar de dinheiro. Ó, aqui o funcionário público ele vai se apropriar de dinheiro, certo? Ou qualquer outro bem, né? Dinheiro ou qualquer utilidade. Ó, mas o que eu quero destacar para tu? Qualquer utilidade. E nesse caso aqui, ele recebeu por erro de outra pessoa. É como se aquela pessoa, um exemplo, né? A pessoa chega aqui, vou pagar a fiança, e pagou a fiança de um crime que não cabia fiança. Ela fez o quê? Ela deixou o dinheiro ali na administração ou qualquer utilidade em que ela não poderia fazer aquilo ali, aquele dinheiro aqui não poderia estar lá. Por quê?
o funcionário ele recebeu por erro daquela pessoa. Aquela pessoa errou em dar aquele dinheiro para a administração pública. O que o funcionário foi? Se apropriou daquela fiança, daquele valor, daquela fiança, daquele crime que é inclusive inafiançável. Então, nesse caso, ele comete um crime de peculato, mas é peculato mediante erro de outrem, que está previsto no artigo 313, certo? Não é só ele receber, ele tem que de fato se apropriar daquilo ali. Beleza, beleza, beleza. Ó, lembrando, se o funcionário induz aquela pessoa em erro, ele não responde por este crime, não. A pessoa já tem que vir erradona. Se ele induz a pessoa a errar ali, ele comete o estelionato. Massa, vamos responder algumas questõezinhas envolvendo este tema. Professor, e este crime pode ser de forma culposa? Ó, este crime aqui não tem previsão. O outro sim, tá certo? Vamos responder algumas questões de concurso. Eu quero que tu acompanhe comigo agora a questão de número 1, que fala o seguinte. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio. E o texto do crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Na verdade né? É o denominado. Então, apropriar-se, certo? Público a particular, desviá-lo. Isso daqui é prevaricação, concussão, peculato, corrupção passiva ou excesso de exação. Então, quanto a isso daqui, você não tem qualquer dúvida, né? O gabarito seria o quê? Crime de peculato, acabamos de ver. Artigo 312 do CP, certo? É o crime de peculato. Vamos para a questão de número 2. Uma situação hipotética aqui para tu. Um médico de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde praticou conduta delituosa em razão de sua função, configurando-se, a princípio, o tipo penal de peculato furto assertiva. Nessa situação, como não detém a qualidade de servidor público, o agente responderá pelo crime de furto em sua forma qualificada. Então, um médico de um hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde, conveniado ao SUS, tá certo? Ele praticou essa conduta configurando, a princípio, o delito de peculato furto. Nessa situação, como não detém a qualidade de funcionário público, será que ele, nesse hospital que é conveniado ao Sistema Único de Saúde, ele não é considerado funcionário público? Lembre-se do conceito de funcionário público que está lá no 327. Aquele que, embora transitoriamente sem remuneração, né? Inclusive aquele que transitoriamente sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, essa questão aqui, ela está errada em dizer que ele não pode ser considerado funcionário. Vamos para a questão de número 3 e a gente fecha esse primeiro bloco. O guarda civil que se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, guarda civil, ele está o quê? Se apropriando. Não comete crime, pois o erro de outrem afasta a tipificação penal? Claro que não. Letra B, comete o crime de peculato mediante erro de outrem. Acabamos de ver as regrinhas do 313, gabarito. Aqui comete corrupção passiva, não comete nenhum crime, comete os crimes de furto e prevaricação, não, né? Então aqui ele comete o peculato mediante erro de outrem, gabarito da questão de número 3. Letra B. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a administração. Não acaba por aqui, estamos apenas começando. Clica no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula. Até já já. O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado.
Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Estamos de volta, então, para continuar tratando sobre os crimes contra a administração pública. Então, no bloco anterior, você acabou de ver aqui comigo o conceito, né, de crimes próprios, crimes impróprios, causas de aumento de pena aplicáveis a todos os crimes. Também você encerrou o assunto referente ao peculato e o peculato mediante erro de outrem. Na aula de hoje, eu quero já começar com um crimezinho extremamente interessante, que é o quê? A concussão. Então, aqui você já vai aprender a diferenciar e não confundir nenhum desses crimes. Por isso é que eu quero que você já abra o seu Código Penal lá no artigo 316 e vamos falar sobre este crimezinho aqui, ó. Concussão. Presta atenção, porque o 316, ele é tão importante, você vai estudar dois crimes no artigo só, certo? Vamos lá. Vou ler aqui o 316 para tu e nós vamos colocar as observações pontuais no quadro. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Exigir, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, ou seja, não necessariamente quando tu faz essa exigência, tu tem que estar trabalhando. Pode ser até antes de tu começar, tu já passou no concurso, mas tu ainda não assumiu, tu já tá aí fazendo coisa errada, já tá praticando crime, certo? Ainda que fora da função, pode ser no teu momento de folga, de férias, mas o importante, que o que eu quero que você leve para a sua prova, é que na concussão eu tenho que ter obrigatoriamente a palavra exigir, certo? Eu tenho que ter obrigatoriamente essa palavra aqui, ó, exigir. É o funcionário público, porque nós ainda, todos os crimes que eu estou tratando a partir do bloco anterior, são crimes que obrigatoriamente são praticados pelo funcionário público. Quando chegar na parte dos crimes praticados pelo particular, eu vou falar para tu, tá? Se eu não falar nada, ainda continua aqui. Somente o funcionário público pode praticar. Ele vai exigir o quê, professora? Ele vai exigir uma vantagem indevida. Preste atenção. Aqui é uma ordem. O funcionário público, ele tá exigindo você dê propina a ele para ele deixar tu passar na blitz, tá certo? Então, nesse caso, é uma exigência. Professora, se na minha prova cair que é só um pedido, é concussão? Não. Ela vai usar essa palavra, ela vai usar a palavra exigir. Porém, eu quero que você memorize que para diferenciar um crime de outro, você vai sempre ter que memorizar os verbos. Ah, se for solicitar, vai ser corrupção passiva, nós vamos já falar. Aqui tem que ser a exigência. Mas eu tenho outro crime que também usa a palavra exigir. Mas que crime é esse, professora? Outro crime que usa a palavra exigir. Acompanha comigo o parágrafo 1º do 316. Olha aqui, ó. Parágrafo 1º diz o seguinte: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meios vexatórios ou gravosos, que a lei não autoriza, tá certo? Eu tô falando do excesso de exação. Preste atenção. Aqui eu tenho outro crimezinho chamado excesso de exação. O que é o excesso de exação? No excesso de exação, que está previsto lá no parágrafo 1º, o funcionário, ele faz o quê, professor? O funcionário, ele também exige, mas ele exige um tributo ou uma contribuição social. Ó, professora, beleza, mas se eu enxergar a palavra exigir, como é que eu vou saber se é concussão? Como é que eu vou saber se é excesso de exação? Seguinte,
Apareceu só exigir uma vantagem indevida e não especificou que vantagem é essa, é concussão. Apareceu que exigiu, mas exigiu de forma específica um tributo ou uma contribuição social, excesso de exação. Lembre-se, esse tributo ou essa contribuição social que foram exigidos ao particular pelo funcionário público, ele não devia. Ele não deve aquele tributo, ele não deve aquela contribuição social. Mesmo assim, o funcionário exigiu. Então, ó, pode ser que ele não deva, mas pode ser que ele deva. Ele é um devedor. Só que você tem que saber como é que você está exigindo a cobrança desse tributo, dessa contribuição social. Você não pode usar meios vexatórios, meios que humilhem aquele particular, não. Tá ali postando nas redes sociais que ele é um caloteiro. Olha aí, coisa feia. Não é? Então, você não pode usar meios vexatórios, não. Então, aqui, ó, especificou que a exigência se dá de um tributo ou contribuição social, excesso de exação. Apareceu só exigir uma vantagem indevida? Concussão. Porém, eu tenho outro crime que se confunde com a concussão que nós vamos já ver. Antes disso, eu quero que você analise comigo o parágrafo 2º do 316, que ele vai dizer o seguinte: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos e multa. O parágrafo 2º traz o quê? Uma qualificadora, certo? Então, nesse caso, nós vamos estudar essa qualificadora em relação ao parágrafo 1º. Olha aqui, ó. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente. Então, aqui no parágrafo 2º, para este crime, eu tenho uma hipótese de qualificadora. Eu tenho uma hipótese, sim, de qualificadora que está prevista no parágrafo 2º, que é quando ele desvia, né? Deixa eu só conferir o verbo. Desvia em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente. Então, aqui, ó, ele desvia o que ele recebeu indevidamente, né? Para recolher aos cofres públicos. Para recolher aos cofres públicos. Para recolher aos cofres públicos. Então, nesse caso, quando ele desvia em proveito próprio, né? Tanto pode ser em proveito próprio como alheio àquilo que ele recebeu para recolher aos cofres públicos, eu tenho uma qualificadora. Então, preste atenção que o 316 traz essa ideia do crime ser praticado de forma qualificada. Agora sim eu vou destacar para você que eu tenho outro crimezinho que pode facilmente ser confundido com a concussão. Eu estou falando do crime de corrupção passiva. Ó, corrupção passiva. Presta atenção. Corrupção passiva, que está no 317, é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública, é um crime próprio. É só o funcionário público que pratica. Agora, a corrupção ativa é um crime praticado pelo particular. Vamos ver quando é que eu tenho a corrupção passiva no caput do 317? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Professora, eu não entendi nada. Entendeu? Você vai memorizar a corrupção passiva? Lembre-se que eu sempre tenho que ter o verbo, né? Aqui o verbo é exigir. Porém, na corrupção passiva eu tenho 3 verbos que você vai usar o mnemônicozinho da abreviação da palavra senhora. Ó, palavra senhora se abrevia dessa forma, SRA. Pois é, aqui através dessa abreviação, você vai enxergar os verbos. Eu tenho o solicitar, eu tenho o receber e eu tenho o aceitar promessa de vantagem indevida. Antes de dizer o que vai ser confundido com a concussão, eu quero destacar
Quando eu falo em solicitar, é um pedido. Se você pede uma vantagem indevida, é corrupção passiva. Se você exige uma ordem, né, uma vantagem indevida, concussão. Aqui, quando você solicita, quando é que está consumado? Quando o particular te paga? Não. A partir do momento que você solicita, já consumou o crime. Então, aqui, ó, eu tenho a hipótese, nessa circunstância, de um crime formal. Eu não preciso de um resultado naturalístico, eu não preciso que ele pague a propina que você está exigindo. Já no receber, será que de fato eu preciso de um resultado naturalístico? Preciso. Por quê? Só consuma nesse verbo aqui quando você efetivamente recebe. Então, para você receber, ele tem que te entregar. Então, na modalidade receber, eu tenho um crime material, tá? Que precisa do resultado naturalístico. Agora, quando você vai aceitar uma promessa, basta que o particular te prometa e você aceite. Ele não precisa te pagar aquilo que ele está te prometendo. Então, nesse caso, quando eu tenho o verbo aceitar, compondo a corrupção passiva, eu tenho também um crime formal, porque não preciso do resultado. Lembre-se, para este crime, eu também tenho a vantagem indevida. Ó, aqui eu também tenho a vantagem indevida. Ah, professora, então a partir do momento que eu solicito, eu já estou praticando a figura do CAPT, já. A partir do momento que eu recebo o que estão me oferecendo, eu já configuro esse crime aqui, já. E se eu aceito uma promessa, eu não preciso nem pagar a promessa, já está consumado também. Então, cuidado, porque a vantagem indevida aparece tanto na corrupção passiva como na concussão. A diferença que aqui é solicitar, é pedir, e aqui é exigir, é ordenar. Cuidado que a palavra exigir aparece nesses dois crimes. A diferença é que aqui vai ser apenas uma vantagem indevida, e aqui a exigência vai ser de um tributo ou uma contribuição social. Perfeito, professora, mas o que que acontece quando o agente, de fato, entrega aquilo ali que o funcionário está solicitando? Vamos ver? Acompanha comigo o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Ó, presta atenção. Aqui, quando ele infringe, né? Infringindo um dever funcional, o dever funcional, o que é que acontece? Ó, a pena é aumentada de 1/3, certo? Então, presta atenção que aqui eu estou me referindo ao parágrafo 1º. A pena do agente aqui aumenta de 1/3. Professora, eu não entendi. Vai entender agora. Você tá ali na Blitz, né? Você parou ali na Blitz, o particular parou todo errado, você foi e solicitou uma vantagem para o particular. Pronto. A partir do momento que você solicita, ele não precisa pagar, você não precisa deixar ele passar, você não precisa fazer nada. A partir do momento que você solicita aquela propina, você já está aqui na figura do CAPT. Imagina que ele te pagou e, em razão daquela vantagem indevida, você deixou ele passar sem fazer nada, ou seja, você infringiu o seu dever funcional em razão daquela vantagem indevida. Quando você faz ou deixa de fazer alguma coisa em razão dessa vantagem indevida, você já tem uma causa de aumento de pena. Então, preste atenção que é diferente. Basta você solicitar, receber ou aceitar para consumar o crime na figura do CAPT. Se você, de fato, faz ou deixa de fazer alguma coisa em razão dessa vantagem indevida, você tem aumento de pena de 1/3. Perfeito. Outro crime também que eu quero falar para você, que é facilmente confundido com outro crimezinho lá da prevaricação, é a corrupção passiva privilegiada, que está prevista no parágrafo 2º. Cuidado para não confundir prevaricação com corrupção passiva privilegiada. Olha o que o parágrafo 2º fala. Se o funcionário pratica, deixa de praticar
ou retardar ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, eu tenho uma detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Preste atenção. Na corrupção passiva privilegiada, na corrupção passiva privilegiada, certo? Que é o parágrafo 2º, a conduta aqui muda totalmente. Eu quero que você memorize 2 verbozinhos bonitinhos. Eu quero que você memorize 2 palavrinhas, na verdade, né? Vou dizer nem palavra, vou dizer 2 frasezinhas. Ó, aqui o agente, ele também vai infringir o dever funcional dele. Mas olha o porquê de ele estar infringindo esse dever funcional. Vou ler de novo o finalzinho. Dever funcional cedendo a pedido ou influência. Você vai memorizar essas 2 palavras. Pedido ou influência de outra pessoa. Presta atenção. Vamos imaginar o mesmo carro lá que parou na blitz todo errado. Você é funcionário público, tá lá, né? Deveria aplicar uma multa, deveria fazer várias coisas, porque tá tudo errado. O cara tá sem carteira, tá com uma arma no porta-mala, tá tudo errado o carro. O que que você faz? Ele, pelo amor de Deus, o particular lá todo erradão. Pelo amor de Deus, deixa eu passar, porque eu tô indo pro hospital, fazendo não sei o quê, visitar minha mulher, que tá tendo um menino nesse momento. Implorou, assim, meu macho, vai-se embora. Tu foi e deixou ele passar. O que que acontece? Observa, você cedeu a um pedido. Olha aqui, ó. Na corrupção passiva privilegiada, eu não tenho uma vantagem indevida. O particular, indevida. O particular não te pagou propina para ele passar, não. Ele só te pediu, te implorou, pelo amor de Deus, não deixe passar. Então, na corrupção passiva privilegiada, eu não tenho a vantagem indevida. Você deixa ou faz alguma coisa cedendo a um pedido, ou pode ser uma influência. O cara parou lá na blitz, ele nem pediu para passar, não. Só que ele tem muita influência sobre você, certo? Ele é o diretor da escola do teu filho que está de recuperação. Ele é o teu chefe. Então aí o que que tu fez? Ele exerce influência sobre você, você deixou ele passar, ele nem te pediu nada. Ele não te pagou propina, ele não te ofereceu nada. Por quê? Porque se o particular vai e oferece, ou se tu solicita, se tem vantagem indevida no meio, eu posso vir para essas figuras aqui e não para um privilégio. É privilégio justamente porque eu não tenho dinheiro envolvido, certo? Eu tenho apenas um pedido ou uma influência. Entendeu a diferençazinha básica? Quando chegarmos lá na parte de prevaricação, eu vou relembrar da corrupção passiva privilegiada para que tu não confunda. Vamos agora responder algumas questõezinhas para ver se esse assunto ele fixou mesmo na tua mente. Olha o que é que a primeira questão vai te perguntar. Seguinte, o que significa concussão? Então, a primeira questão ela já vem bem óbvia, bem direta, e ela já diz o que é que ela quer. Você sabe o que é concussão? Letra A. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Tem nada a ver. Qual é a palavrinha, o verbo que você vai procurar aqui? Exigir. Então tem que aparecer essa palavra. Não tem para onde correr, não. Essa palavra tem que estar presente. Exigir o quê, professora? Vantagem indevida. Bora lá. Letra B. Exigir. Olha aí, ó. Exigir. Para si ou para outrem. Direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida. Isso aqui é ou não é concussão? Perfeito, só tenha cuidado, nem todo exigir vai ser concussão, pode ser excesso de exação. Letra C fala que facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, né? Não tem nada a ver, que é a facilitação do contrabando ou descaminho. D. Retardar ou deixar de praticar indevidamente a de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A professora é a privilegiada, não. Interesse ou sentimento pessoal é prevaricação. A privilegiada é pedida ou influência. E a letra E, praticar violência no exercício da função a pretexto de exercê-la. Tem nada a ver, né, com violência aqui. Então, gabarito da primeira questão, letra B, vamos ver a questão de número 2.
João, oficial de justiça ou funcionário público, solicita o pagamento de R$ 2.000 para não cumprir rapidamente o mandado de citação, o que acaba ocorrendo. Nessa situação, João sujeitará-se à pena prevista para o crime de solicitar. É verbo de qual crime? Ó, lembra do bizuzinho da senhora, solicitar, receber ou aceitar. Isso daqui é corrupção passiva. Muito cuidado para não confundir com a corrupção ativa. Então vamos lá. Concussão, corrupção passiva simples, prevaricação não, corrupção passiva com aumento de pena, ou letra E, tráfico de influência. Agora eu quero saber se é a simples ou é a com aumento de pena. Presta atenção. Para não cumprir rapidamente o mandato, o que acaba ocorrendo? Então, o que ele fez? Ele não cumpriu o mandato em razão dessa solicitação que ele fez. Eu tenho o quê? Causa de aumento de pena de 1/3, porque ele infringiu o dever funcional dele. Isso daqui tu encontra lá no artigo 317, parágrafo 1º, certo? Gabarito letra D para fechar, vamos para a questão de número 3. João, policial civil, olha o que ele fez, exigiu vantagem devida de particular para não prendê-lo em flagrante. A vítima não realizou o pagamento e prontamente comunicou o fato aos policiais civis. Nessa situação, como o delito de concussão é formal, o crime consumou-se com a exigência da vantagem devida, devendo João por ele responder. Então, preste atenção, ele exigiu, mas o cara não pagou. Isso vai mudar a consumação? Não. O fato dele ter aqui, ó, o fato dele ter entregado a vantagem devida ou não, vai mudar na dosimetria da pena, não para a consumação, porque consuma quando ele efetivamente exige. É correto falar que é um crime formal, professora? É correto falar. Por quê? Porque eu não necessito do resultado naturalístico, eu não necessito que o agente pague ou não, basta a exigência. Então, gabarito da terceira questão, correto. Com isso, nós encerramos mais um bloco referente aos crimes contra a administração. Só lembrando, ainda estamos tratando dos crimes praticados por funcionários públicos. Clica no nosso próximo bloco, vamos continuar esse assunto. Até a próxima. O que você está esperando para ser o objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala galera, estamos de volta tratando dos crimes contra a administração pública, tá certo? Agora nós vamos continuar, ainda como eu te disse, falando daqueles crimes que são praticados por funcionários públicos, e eu terminei o bloco anterior falando a respeito da corrupção passiva privilegiada. Eu disse o seguinte, ó, muito cuidado, já coloca um asteriscozinho nesse crime, para não confundir a corrupção passiva privilegiada com o primeiro bloco que nós vamos ver na aula de hoje, que é a prevaricação. Então, preste atenção. Vamos agora estudar a prevaricação. Então, é importante que você assista a essa aula, artigo 319. Já prestando atenção naquilo que eu digo, aqueles crimes que gostam de ser confundidos um com o outro. Então, isso você já vai marcando, tá certo? Não faça só escutar e, depois eu vejo isso, que vai esquecer. Marque. O que o examinador vai confundir na minha prova? Prevaricação, corrupção passiva privilegiada. O que o examinador vai confundir? Concussão com excesso de exação, concussão com corrupção passiva. Então, são esses os pontos que você tem que destacar.
Abra aí o seu Código Penal no 319, vamos fazer a leitura daquilo que eu considero como sendo o crime de prevaricação. Preste atenção. 319 fala o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições previstas. Esse é o sentimento pessoal. Então, aqui você vai retardar um ato que é seu de ofício. Você deveria fazer. Você está adiando ou você está deixando de praticar, certo? De forma indevida. Só que, por que tu está fazendo isso? Preste atenção que na prevaricação, eu também tenho dois verbos. Da mesma forma, prevaricação. Da mesma forma que eu te expliquei em relação à corrupção passiva privilegiada, aqui eu também tenho dois verbos, que é para satisfazer sentimento, sentimento ou interesse pessoal. O que eu quero dizer nesse sentido? O seguinte: observe que, da mesma forma que na corrupção passiva privilegiada, aqui eu também não tenho a vantagem indevida. Aqui eu também não tenho a vantagem indevida. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que aqui na prevaricação você está retardando, você está deixando de praticar aquele ato de ofício por um sentimento, uma coisa que é sua, por um interesse que é pessoal seu. Observa, lá na corrupção passiva privilegiada, quais eram as palavrinhas que você teria que destacar? Você anotou, olha no seu caderno. Era o quê? Pedido ou influência. Então, observa, uma pessoa que está te pedindo alguma coisa, uma pessoa que tem influência sobre tu, é uma interferência de uma terceira pessoa sobre você, não é? Daquela pessoa lá que está te pedindo. Pelo amor de Deus, deixa eu passar. Aqui não. Aqui eu também não tenho uma vantagem devida, só que você está fazendo aquilo ali, você está retardando, você está deixando de fazer por um sentimento, um interesse que é pessoal. Ou seja, você estudou muito para concursos, não é? Você estudou muito aqui para passar no concurso, pelo objetivo concurso. Chega lá, você está realizando lá a Blitz, lá vem o Lucas Neto. O Lucas Neto passou por um sentimento pessoal, você insistiu, tá tudo errado, Lucas Neto. Você diz assim, não vou multar ele, por quê? Ele tem alguma influência sobre você, além do seu trabalho? Não, não tem, não é seu chefe, não é nada. Mas um interesse que é pessoal, um sentimento que é seu, você vai dizer o quê? Não vou multar ele, vou deixar ele passar. Isso é o quê? Isso é prevaricação, tá certo? Isso é prevaricação. Beleza? Então, observou a diferençazinha básica? Eu tenho um outro crime também que eu quero que você destaque, que é o seguinte. O crime de prevaricação, ele também existe com outra nomenclatura, sendo outro crime. Não esse do 319, mas a prevaricação imprópria. Professora, o que seria a prevaricação imprópria? A prevaricação imprópria está prevista lá no artigo 219A. A prevaricação imprópria, você já vai ver que por mais que ela tenha um nome de prevaricação, ela não se confunde com essa que tu acabou de ver. Ela não se confunde com essa bonitinha aqui do 319 que tu acabou de ver. Vamos analisar quando é que eu tenho uma prevaricação imprópria. Seguinte. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar o preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, preste atenção, aqui eu tenho um diretor penitenciário ou agente público. A questão, o artigo, ele especifica que eu tenho o diretor penitenciário ou eu tenho o agente público. Então, eu já sei que eu estou falando de crimes funcionais que somente podem ser praticados por funcionários públicos. Só que a corrupção passiva imprópria, ela especifica
quais são os funcionários públicos que podem cumprir, que podem praticar determinado crime. Então, elas dizem que esse crime aqui, na imprópria, não pode ser todo e qualquer funcionário público, não. Tem que ser o quê? O diretor da penitenciária, né? O diretor penitenciário. Tem que ser o agente público que está ali cuidando do preso. Então, nesse caso, o policial penal que não impede o acesso do preso ao ambiente externo, olha o finalzinho aqui, ó. Permita a comunicação com outras pessoas ou com o ambiente externo, né? Então, aqui ele tá o quê? Permitindo, ó. Permite a comunicação do preso. Permite a comunicação do preso com outras pessoas. Coloca aí. Com outras pessoas ou no ambiente externo. Professor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nesse caso aqui, por exemplo, o diretor do presídio ou o policial penal que está vendo que o preso tem um celular, que está vendo que ele tem um rádio comunicador e não impede esse acesso do preso a outros presos, a outras pessoas, à família dele. Ele está fingindo que ele é do banco e aplicando golpes. Então, nesse caso, ele não veda esse acesso do preso a um ambiente externo. Ele está praticando crime de prevaricação imprópria. Observa que esse nada se confunde com esse daqui? Pois é, por mais que ele tenha o mesmo nome. Quase, né? Que um é o simples, o outro é o quê? Impróprio. Então, vamos lá. Professores, na minha prova caiu só a prevaricação. Eu estou me referindo a qual delas? A essa daqui. Aqui é a imprópria, tem que ter esse nome, certo? Vamos para frente, vamos ver mais 2 crimes na aula de hoje para a gente finalizar isso daqui, também bem fáceis. Vamos ver o crime de condescendência criminosa e eu vou te explicar os verbos a partir de agora. Ó, condescendência criminosa, artigo 320. Artigo 320 do CP. Quando é que eu vou ter, na verdade, o que é esse negócio de condescendência criminosa? Professora, eu estou observando que tu não está dizendo todos os verbos um atrás do outro. Claro que não, eu estou falando os mais importantes, aqueles que irão cair na hora da tua prova. Vamos falar da condescendência criminosa. Olha o 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falta competência, não leva o fato a conhecimento da autoridade competente. Detenção de 15 dias a um mês ou multa. Presta atenção. Deixar por indulgência. A palavra que você vai destacar aqui, que tem que aparecer na sua prova, é indulgência. Como assim, professora? A palavra que eu tenho que destacar que vai aparecer na minha prova. Ó, aqui não tem nada de vantagem indevida, de nada disso não, tá certo? Aqui também não tem, aqui também não tem, aqui também não tem vantagem indevida. O que que é a indulgência? É a pena, tu tá com pena. Ó, seguinte. Ó, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração ou, se lhe falte a competência, não leva o fato a quem é competente. Então é o seguinte. Tu é superior hierárquico daquele funcionário. Aquele funcionário praticou um ilícito que tu deveria responsabilizar ele por você ser superior hierárquico a ele. O que você faz? Encher o bichinho, né? Não vou responsabilizar ele não, fiquei com pena dele. Por indulgência, tu não responsabiliza. É tua obrigação responsabilizar. Então, tu tá praticando crime de condescendência criminosa. Pode ser que tu fique sabendo da ilegalidade que aquele funcionário público cometeu, mas tu não pode fazer nada, porque tu não é superior hierárquico a ele. Tu não pode fazer nada, peraí, né? Não pode fazer nada que eu digo, tu não pode responsabilizá-lo. Por quê? Porque tu não tem competência para responsabilizar. Beleza. Mas eu tô vendo que ele fez alguma coisa e eu não tenho responsabilidade, eu não tenho competência para responsabilizá-lo, eu tenho que comunicar a quem tem competência para responsabilizar. Se eu não comunico por indulgência, eu pratiquei o crime de condescendência criminosa. Então, grava essa informação.
Para que seja o crime, para que eu tenha o crime, somente pode ser praticado por funcionário de condescendência criminosa, a palavra que você tem que procurar na tua prova é indulgência, certo? A palavra que você vai procurar na sua prova é indulgência. Beleza, beleza, beleza. Entendido isso daqui, coisa mais fácil da vida. Para fechar, vamos só ver mais um crimezinho bonitinho, que é o subsequente a esse, que é o de advocacia administrativa. Não confunda na sua prova. Ó, vamos falar da advocacia administrativa. Artigo 321. Também vou destacar a palavra e vou explicar quando é que eu vou ter este crimezinho próprio praticado pelo funcionário público. Olha o que é que 321 vai falar. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valência da qualidade de funcionário público. Muito fácil. Qual é o verbozinho que você vai procurar? Ó, patrocinar. Mas o que é que tu tá patrocinando? É interessante. Lembre-se, você tá patrocinando o interesse privado perante a administração pública. Você está patrocinando o interesse que é privado perante a administração pública. Nesse caso, você está praticando o crime de advocacia administrativa. Ó, aquele interesse ali é teu. O que que tu faz? Tu é funcionário público, imagina que tu é um deputado. Tu é um deputado, tu pega uma coisa que é de teu interesse particular e tu vai e coloca lá como sendo de interesse de toda a administração, para que seja logo resolvido. Só que, na verdade, quem quer se beneficiar daquilo dali é tu. Tu joga como se fosse, o interesse da coletividade, né? De todo mundo, mas não é. É um interesse que é teu, é próprio. Então, se tu tá patrocinando o interesse privado perante a administração pública, tu pratica o crime de advocacia administrativa. Ó, patrocinar, certo? Patrocinar, eu lembro de advogado. Aqui, na condescendência criminosa, você vai lembrar da clemência, da pena, você vai lembrar da indulgência. Mas ainda não acaba por aí. Por quê? Porque o 321 tem um parágrafo único que diz o seguinte: se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Ó, vamos entender aqui. Para este crime, eu tenho uma qualificadora. Qual é a qualificadora, professora? Se eu tenho interesse ilegítimo. O que é isso, o interesse ilegítimo? Seguinte, lembre-se que eu falo que o deputado, o senador, usei o exemplo de um político, coloca lá o interesse que é próprio dele, é para a família dele, e joga como sendo o interesse da população, não é? Para ser resolvido perante a administração pública, beleza. Aqui tu já comete o crime da advocacia administrativa. Agora imagina que aquele interesse ali é uma coisa ilegal. É uma coisa ilegal que vai te beneficiar, certo? Sendo uma coisa ilegal que vai te beneficiar, o crime será o quê? Qualificada. Tu cometeu um crime lá, certo? Tu vai e joga, tu é deputado, cometeu um crime, tu vai e joga lá na administração determinado, sei lá, alguma coisa que esconda aqui dali, alguma coisa que ajude a que aquele crime não seja descoberto. Então, nesse caso, quando o interesse é ilegítimo, o crime será qualificado. Beleza? Feitas essas observações, vamos agora para a parte final da nossa aula, que você já sabe, que é a resolução das nossas questõezinhas. Então, você vai acompanhar aqui comigo algumas dessas questões. Começando com a questão de número 1, que fala o seguinte: oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário. Ele é um oficial de justiça, ele é um funcionário público. Ele não fez por quê? Porque ele sentiu pena do proprietário do bem penhorado. Comete em tese o crime de: professora, senti pena, eu lembro
você fala que é a mesma coisa de indulgência, presta atenção. Lá na condescendência criminosa, você vai deixar de responsabilizar o subordinado ou de levar o conhecimento para quem tem. Aqui não é esse caso, ó. Ele deixa de dar cumprimento integral ao mandado de penhora. Então aqui ele está infringindo o dever funcional dele. Não tem nada a ver com condescendência criminosa, nem tem nos itens. Então aqui, professora, como é? Preste atenção. Sentir pena do proprietário, porque que ele deixou de fazer isso por um sentimento ou interesse pessoal, né? O proprietário aqui tinha influência sobre o oficial de justiça? Não. Então você esquece a corrupção passiva privilegiada. Ele pediu muito aquele oficial? Não. É uma coisa que é dele, é um sentimento pessoal, ele sentiu pena. Então, eu tenho abandono de função? Nada a ver. Violação do sigilo profissional? Nada a ver. Corrupção passiva simples não é, né? Que corrupção passiva simples é o bisuzinho da senhora. Solicitar, receber ou aceitar. Eu só poderia ter o crime de prevaricação. Então, viu aqui a questão de número 1, já trazendo um exemplo do que seria um sentimento ou interesse pessoal. Pratica o crime de prevaricação, questão de número 1, letra E. Vamos para a questão de número 2. Ela vai dizer o seguinte. De acordo com Jesus, 2006, aquele que se valendo da sua qualidade de funcionário público patrocina, olha o verbozinho patrocinar aqui, interesse privado perante a administração pública, pratica qual crime, professora? Condescendência criminosa, preste atenção. Patrocinar, você vai lembrar de advogado. Condescendência criminosa é a indulgência. Você vai lembrar da advocacia administrativa. Excesso de exação e a concussão tem que ter o verbo exigir, não é? Seja aqui na concussão uma vantagem devida, seja um tributo ou uma contribuição social. Então, nesse caso, gabarito da segunda questão, letra B, e vamos para frente. Questão de número 3 fala o seguinte. Na condescendência criminosa, o funcionário público, o qual por indulgência deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, para a configuração do crime é necessário que o subalterno seja sancionado pela transgressão cometida. Ou seja, só vai ser responsabilizado se o subalterno for sancionado pela transgressão cometida. Tá certo ou tá errado? Tá erradíssimo, porque não tem nada a ver isso daqui, não. Então, questão de número 3, você marca que tá errada e com isso encerramos mais um bloco referente aos crimes contra a administração pública. Bora continuar esse assunto bom de ser estudado. Clica no próximo bloco, vamos dar continuidade à nossa aula. Até já já. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.